Doutor Fernando, o que são essas missões de observação eleitoral nacional nessas eleições deste ano? Qual é o papel delas? É uma novidade nas eleições? Do ponto de vista nacional, sim. As missões de observação eleitoral que já aconteciam no plano internacional e o Brasil fazia parte dessas missões enviando observadores para os processos eleitorais internacionais, também recebia observadores internacionais. E a partir da resolução 23.678 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral, as missões foram estendidas para o âmbito nacional também para acompanhar as eleições de 2022. E é um expediente importante até para testar a confiabilidade, a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral, que há 90 anos conduz as eleições no país, sempre buscando esse aperfeiçoamento, essa atualização. Sim, é mais um mecanismo, mais uma ferramenta de aprimoramento do processo eleitoral, conferindo qualidade e confiabilidade ao nosso processo eleitoral e, assim, transmitindo segurança jurídica, inclusive, para o processo eleitoral. E como é que essas missões, digamos aí, nacionais agora, poderão contribuir para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral? Podem, por exemplo, ampliar a confiança da população no sistema? Sim, o processo eleitoral, que já prevê uma série de mecanismos de controle e fiscalização, sejam pelas instituições republicanas, como o Ministério Público, as fiscalizações pelos partidos políticos e demais entidades, agora passarão a contar também com essas missões de observação eleitoral, cujo papel é exatamente de observar de forma isenta e até mesmo distanciada do processo, sem aquele calor da emoção que às vezes envolve as disputas e as questões eleitorais, mas contribuindo para o sistema, observando eventuais intercorrências que possam ocorrer durante o processo eleitoral e, ao final, produzir um relatório de abrangência nacional que vai ser levado ao TSE para que sirva de referência no aprimoramento do processo eleitoral propriamente. E essa observação institucional é muito importante para afastar, para descontaminar esse processo político que geralmente é muito turbulento, tem sido turbulento no país, né? Sim, e exatamente por isso a resolução do TSE, que alargou as missões de observação eleitoral para o plano nacional, né, criando essas missões no âmbito interno, credenciou 6 entidades da sociedade civil organizada e instituições públicas de Estado para que fizessem, para que indicassem representantes para como observadores, para atuar como observadores, e dentre essas entidades, a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, a ANADEP, foi uma das principais credenciadas, com um aspecto que a diferencia em relação às demais entidades credenciadas, que é a capilaridade de chegar às diversas sessões eleitorais espalhadas pelo Brasil, em que um trabalho conjunto da Associação Nacional com as associações estaduais está permitindo que diversos municípios no interior do Brasil possam ser observados e, assim, se ter uma informação com mais qualidade, mais qualificada para a análise e controle do ponto de vista do processo. E além dessa capilaridade, a Associação de Defensores tem um papel importante
na defesa dos direitos básicos aí do cidadão, entre eles o de votar de maneira transparente e livre, né? Sim. Os direitos políticos são um direito fundamental de todo cidadão. E a Defensoria Pública, como instituição pública voltada, né, com a missão constitucional de promover direitos humanos, de promover a dignidade da pessoa humana, é essencial a essa atuação em que a justiça eleitoral, como expressão do Estado democrático de direito, requer essa atuação para que o cidadão ele seja respeitado não só no direito, né, de votar e ser votado, mas também de ter um devido processo eleitoral, né, que seja justo e seja pacificador da sociedade. Entendi. Essa é a nossa contribuição no processo. O senhor participou de uma reunião, aliás, com o ministro Edson Fachin, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 11 de agosto, reunindo aí vários agentes importantes, relevantes para esse processo eleitoral, quando ele fez não só uma convocação, mas um apelo para esse credenciamento, essa missão dessas entidades em parceria junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O que passava pela cabeça do ministro quando ele fez esse apelo às entidades aí, nesse cenário turbulento que nós estamos vivendo, né? De fato, Orion, o ministro, já caminhando para o final do seu mandato, que se encerrou ontem, com uma solenidade histórica para a justiça e a democracia brasileira, ali, de certa forma, ele fez um balanço da sua gestão, mas enfatizou de forma muito veemente não só o trabalho que foi desenvolvido pelos seus antecessores e que ele deu continuidade, no sentido de dar confiabilidade às urnas e a necessária e importância defesa da democracia brasileira, como conclamou a sociedade a que cerrasse fileiras com a justiça eleitoral para que o sistema eleitoral brasileiro, né, que é reconhecidamente, né, e internacionalmente como um sistema efetivo, rápido, fosse defendido efetivamente. E ficou provado que a Justiça Eleitoral, como instituição, não está isolada. Ao contrário, ela recebeu apoio e adesão de várias entidades, entre elas aí a ANADEP, a ADEP, como respaldando essa confiança, né? Sim, nós temos entre as entidades credenciadas a Associação para Juízes da Democracia, nós temos entidades acadêmicas voltadas para o estudo e a defesa das instituições democráticas, de tal sorte que formou-se um mosaico de entidades, tanto públicas quanto privadas, que conseguem captar e perceber não só os anseios da sociedade, mas também as inconsistências do sistema para que possam efetivamente aprimorá-los e não simplesmente rejeitar o que efetivamente não esteja funcionando 100%, vamos dizer assim. E quem é que pode participar dessa missão? Basta ser convocado, convidado? Qual vai ser o papel da ADEP? Quantas pessoas estarão nessa missão aqui em Minas Gerais? A partir do credenciamento dessas entidades, e a ANADEP e as associações estaduais atuando em conjunto, foi feito um chamamento entre os membros da carreira que se voluntariassem a participar como observadores. E houve, então, um período de inscrições
e até mesmo em face da limitação de participantes, porque não poderia ser aberto para um número muito exagerado, é uma forma de trabalho por amostragem, que Minas Gerais indicou 5 representantes, além da minha pessoa, que vou acompanhar aqui no município de Belo Horizonte e junto ao TRE de Minas Gerais. Nós temos mais 2 colegas na região metropolitana que farão Belo Horizonte, Contagem. Temos um colega em Nova Lima e mais um colega em Barbacena. Então, por Minas Gerais, seremos 5 representantes devidamente credenciados pelo TSE para acompanhamento e deixando bastante claro que não haverá qualquer tipo de ingerência por parte dos observadores junto às zonas eleitorais e ao transcorrer das eleições. O nosso papel será simplesmente de verificar eventuais problemas que possam ocorrer e relatar não só esses fatos, como a solução imediata que foi dada a esses fatos, para que depois o próprio TSE apure se aquelas soluções foram as mais indicadas, as mais adequadas para sanar o problema eventualmente ocorrido. E haverá um prazo para que essas entidades convocadas nessa missão apresentarem esse relatório, seja nacional, estadual? Sim. Será feito sob uma modalidade de questionário, que será respondido por todos os representantes, observadores. Esses dados serão concentrados nas suas respectivas entidades, das quais fizerem parte, serão compilados e depois, entre as entidades credenciadas, será feito um relatório final que será passado ao TSE. E o TSE, por sua vez, então, publica esse relatório das missões de observação. Muito bem. Doutor Fernando, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente quais são os procedimentos e as diretrizes que vão orientar o trabalho dessas missões de acordo com a regulamentação feita pela própria resolução. A gente volta então.